Gálatas 6, 14 a 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Fala conosco, Senhor, e aplica a Tua palavra profundamente em nossos corações. Deus, aquela transformação, aquela mudança, aquela libertação que cada um de nós precisa, está só na cruz de Jesus. Pai, que o Senhor aplique isso em nosso coração, em nossa vida nessa noite. Derrama, Pai, o Teu bendito Espírito. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Põe em cada um, Deus, atenção para a Tua palavra. Põe em cada um sede e fome do Senhor. Dá-nos uma sede profunda, uma fome profunda. Atenção e concentração na Tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações e entra em nós com essa palavra. E que ela nos mude para a Tua glória. Que haja em nós, Senhor. Que haja em nós algo realmente novo, de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um excelente nadador costumava, antes de dar o primeiro mergulho, correr até a piscina e molhar apenas o dedão do pé. Sempre antes de mergulhar, ele corria até a piscina, molhava o dedão do pé. E alguém, intrigado com isso, lhe perguntou: por quê? Qual a razão desse ato? E aquele jovem sorriu e respondeu: faz alguns anos, uma certa noite eu perdi o sono. Resolvi nadar um pouco. Então cheguei até a piscina e não acendi as luzes porque a lua brilhava muito. E ele diz: eu subi no trampolim e abri os braços e vi projetada na parede na minha frente, eu vi que a minha imagem formava uma magnífica cruz. E então, em vez de saltar, eu fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. E nesse momento eu pensei na cruz de Cristo e no seu significado. Eu não era cristão, mas quando criança eu aprendi que Jesus tinha morrido para nos salvar. Então eu me sentei ali, enquanto aqueles ensinamentos voltavam todos à minha mente e ao meu coração. O que eu aprendi quando criança a respeito de Jesus e da sua cruz, aqueles ensinamentos voltavam à minha mente, ao meu coração. E ele continua: não sei por quanto tempo eu fiquei ali parado, mas ao final eu estava em paz com Deus. Ao final eu senti e percebi que Deus, naquele momento de reflexão, tinha me concedido a sua salvação. A sua salvação. Então eu resolvi não mergulhar, mas apenas tomar um banho gostoso. Desci do trampolim.
E com grande assombro percebi que naquela tarde alguém tinha esvaziado a piscina. Naquela noite, a cruz de Cristo me salvou 2 vezes, da morte espiritual e da morte física. Da morte física e da morte eterna. Ele então terminou. É por isso que toda vez, antes de mergulhar, eu molho primeiro o dedão. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz: eu só me glorio na cruz, ele está querendo dizer: a cruz de Cristo é toda a minha glória. Paulo diz: eu só me glorio na cruz, ou seja, ela é toda a minha glória. Ela é toda a minha alegria. A cruz de Cristo é toda a minha vitória sobre o mal. A cruz de Cristo é minha paz infinita. É minha segurança eterna. Paulo está dizendo: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que tem algum valor para mim, tudo que é precioso para mim, está na cruz de Cristo ou vem da cruz. E ele diz: eu só me glorio na cruz. Longe de mim esteja me gloriar em qualquer outra coisa, pessoa, realização. Longe de mim esteja me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que a cruz de Cristo era tudo para ele, tudo. Fora da cruz ele não tinha mais nada que prestava, nada que fosse precioso, nada que fosse importante. A cruz era a vida do apóstolo Paulo. Aquela salvação que vinha da cruz de Cristo. E por que, irmãos, que Paulo diz isso? Por que que eu e você temos que dizer a mesma coisa? Eu e você temos que falar a mesma coisa. Longe de mim esteja me gloriar em qualquer coisa, me gloriar em mim. Longe de mim esteja me gloriar na minha inteligência, ou na minha sabedoria, ou no meu conhecimento, ou na minha beleza, ou na minha saúde. Longe de mim esteja me gloriar no meu marido, ou na minha esposa, ou nos meus filhos. Longe de mim esteja me gloriar em qualquer coisa que eu possa conquistar ou ser neste mundo. Paulo está dizendo: a cruz de Cristo é toda a minha vida, toda a minha esperança, toda a minha paz, minha alegria, minha segurança e minha vitória. E ele diz: nesta cruz eu estou morto. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Irmãos, nós temos que poder dizer a mesma coisa. Cada um de nós tem que dizer a mesma coisa. Poder dizer isso de todo o coração. Eu só me glorio na cruz de Cristo. Se eu me exalto em alguma coisa, se eu me orgulho de alguma coisa, é da cruz de Cristo. O que Ele fez por mim ali. Se eu me orgulho de alguma coisa, é o que Jesus fez por mim. É o sacrifício dele, é o que Ele é para mim, através da sua crucificação, do seu sacrifício. E nesse sacrifício, nessa cruz, nisso que Jesus fez, eu estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. Eu estou morto para o pecado e o pecado morto para mim. E por que Paulo diz isso? Eu peço que você acompanhe esse raciocínio.
Todos juntos? Deus é absolutamente justo. Irmãos, a cruz de Cristo é a sua única esperança, sua única vida, sua única salvação, sua única saída. Talvez você deposita sua esperança em sua saúde. Você fica animado com saúde, ou com o dinheiro que você possa ganhar, ou com sua família. Mas sabe qual é o nosso problema, irmão? É que há um Deus justo, diante do qual nós somos injustos. E nós ficamos atrás de tantas coisas, preocupados com tantas coisas. Em vez de nós estarmos preocupados com o fato de que há um Deus justo. E diante desse Deus nós somos injustos. Esse é o nosso grande problema. O meu problema é a saúde, falta de saúde, meu problema é falta de dinheiro, meu problema é que eu não consegui realizar aquele sonho. O meu problema é essa pessoa que me incomoda, que me perturba. O seu problema, querido, é que você é injusto diante de um Deus justo. Abra a sua Bíblia, por favor. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Irmãos, sabe qual é? Escute bem. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Eu estou falando da igreja, verdadeira igreja de Cristo. É que ela não se entusiasma com o Evangelho de Jesus. Nós não nos entusiasmamos com o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Até porque o Evangelho de Jesus não é mais pregado na igreja. Nós nos entusiasmamos com tanta coisa. Mas com o Evangelho nós ficamos frios. E o Evangelho é a única coisa. A cruz de Cristo é a única coisa que é nosso tesouro. Nós desprezamos o nosso tesouro por causa de quê? De palha. Tudo mais, irmãos, fora do Evangelho, escute bem, tudo mais fora do Evangelho de Cristo é palha. Como é que Deus vai julgar o mundo? Deus vai julgar o mundo como, irmãos? Com justiça. Irmãos, quando Deus for julgar esse mundo, Ele já julga. Mas vai chegar o dia final que Deus vai julgar esse mundo. E quando Ele fizer isso, não haverá amor. Não haverá graça para ninguém, não haverá misericórdia. Naquele dia que Deus vai julgar esse mundo, Ele vem e Ele vai julgar o mundo. E diz a Bíblia, vai julgar com justiça. Naquele dia só terá misericórdia. No dia do juízo só terá misericórdia aquele ser humano que aqui e agora, hoje, receber a justiça e a justificação da cruz de Cristo. Escute isso, Deus vai julgar você. Deus vai julgar toda a humanidade. E nesse dia não haverá misericórdia, não haverá graça, não haverá perdão. Naquele dia não vai adiantar chorar o leite derramado. Naquele dia não haverá uma chance, uma oportunidade. Somente os que vão receber misericórdia naquele dia são aqueles que hoje, agora, durante a sua vida terrena, recebem a justiça de Cristo, a justificação de Cristo, por meio da sua cruz. João 3, 18 e 19 diz: o julgamento é este. Diz assim, aquele que crê em Jesus. João 3, 18 e 19. Aquele que crê em Jesus. Ou seja, aquele que confia nele, se compromete com ele hoje, não é julgado ou condenado. Aquele que não confia nele, não se compromete com Jesus hoje, já está condenado. Por quê? O julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, na verdade, cada um de nós já está julgado. Nós somos julgados em Cristo, ou nós temos a justiça de Deus por meio de Cristo, ou então o resto
é agonia, é desgraça eterna. Desgraça eterna. Salmo 97, leia. Salmo 97. Vamos ler comigo? Vamos ler o 97? Veja bem, o que esse texto fala sobre Deus. Presta atenção. O que esse texto fala sobre Deus? Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. De novo, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Eu peço que você preste atenção que ele não está falando que amor e graça e misericórdia são a base do trono de Deus. A base do seu trono é o quê? Justiça e juízo. Justiça e condenação. 3. Adiante dele vai um fogo, fogo de juízo, que lhe consome os inimigos em redor. É desse fogo aqui que João Batista falou. Quando Jesus está vindo, está chegando, e ele batizará alguns com o Espírito Santo e batizará outros com fogo. Está falando do juízo que Jesus ia trazer sobre a humanidade. É desse fogo que está no verso 3. 4. Vamos lá? Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam o quê? A sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Só não querem se submeter a ela, mas estão vendo. Por isso são mais ainda justamente condenados. 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. 8. Sião, que aí é o povo de Deus, ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam. Por causa do quê? Da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o quê? O Altíssimo, sobre toda a terra. Tu és sobre modo elevado, acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma de quem? Dos seus santos. Livra-os das mãos dos ímpios. A luz difunde-se para quem? O justo. E a alegria para os retos de coração. Ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Irmãos, quem pode se alegrar e se regozijar nesse Deus de justiça? Quem? Somente os justos, os retos, os santos, aqueles que detestam o mal. Esse salmo está falando da justiça e do juízo de Deus. E se ele é justo, tão perfeitamente e gloriosamente justo, e se o seu trono é de justiça e juízo, só pode se alegrar e se regozijar nele os santos, os retos, os justos, aqueles que detestam o mal. Eu não estou falando dos perfeitos. Veja bem que eu não falei para você dos perfeitos. Estou falando de pessoas que mesmo sendo pecadores, apesar de serem pecadores, mas por amarem a Cristo, serem salvos por Cristo, justificados pela justiça de Cristo, eles são santos, eles são retos, eles são justos. E eles detestam o mal porque estão em Cristo. Já passaram pela cruz de Cristo. Quando você recebe, escute bem, quando você experimenta os efeitos da cruz de Cristo na sua vida, do sacrifício dele na cruz, você se torna reto, santo e justo. E você detesta o mal. Porque você, pela cruz, foi justificado. Aquela justiça de Cristo foi dada a você. Como uma justiça perfeita que agora é sua. E o Espírito Santo, ao regenerar o seu coração, está cada vez mais acrescentando essa justiça na sua alma. E por isso, apesar de já ter a justiça perfeita, que Deus declarou sua, creditou na sua conta, pela regeneração do Espírito, do sangue de Jesus, você está crescendo em justiça.
Essa justiça está sendo formada em você. Cristo está sendo formado em você. E olha, somente se isso acontecer com você, se você passar pela cruz, você pode se regozijar e se alegrar em Deus. Do contrário, você tem que começar a chorar. E cada vez chorar mais. Porque, irmãos, todo ser humano neste mundo que não passar pela cruz, ou você faz um desviozinho, passa pela cruz e vai para o céu, ou você vai direto para o inferno. Quem não passar pela cruz nessa vida, nessa história curta deste mundo, está em direção ao inferno. Não tem choro e nem vela. Você já passou pela cruz? Segundo lugar. Vamos lá? Por causa de sua justiça, Deus não pode inocentar o culpado. Irmãos, isso é o evangelho. Primeiro sabe qual é o problema? Escute bem, irmão, sabe qual é o problema hoje da nossa evangelização? Nós evangelizamos de modo errado. A gente só fala para as pessoas que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. A gente não fala para eles que Deus é justo. Que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então eles não veem necessidade de passar pela cruz. Porque Deus só é justiça, só é graça, misericórdia e amor. Não há necessidade de passar pela cruz. Porque não há uma justiça para ser, um problema de justiça para ser resolvido. Deus, por causa de sua justiça, não pode inocentar o culpado. Salmo 34, 6 e 7. Fala da misericórdia, da bondade, da benignidade, da clemência de Deus, mas diz que ele, Êxodo 34, 6 e 7, mas diz que ele não inocenta o culpado. Irmãos, Deus não pode dizer para o hipócrita e o mentiroso: olha, durante toda a sua vida, lá no dia do juízo, Deus não vai poder dizer isso para ninguém. Durante toda a sua vida, você foi um mentiroso, um enganador. Mas sabe, esse era o seu ponto fraco. Então eu compreendo, sabe? Eu vou deixar de lado. Vou fazer que eu não vi. A sua hipocrisia, a sua mentira. Deixa para lá. Deus não pode dizer para o político corrupto, o empresário corrupto, o pastor corrupto. Deus não pode dizer assim: olha, você foi um corrupto, um perverso, mas eu compreendo. Nas outras coisas até que você foi bem. Você foi um bom pai, um bom marido, um bom filho. Então eu vou deixar para lá. Deus não pode dizer para o avarento, aquele que vive para ganhar dinheiro. Deus não pode dizer para você assim: olha, durante toda a sua vida você viveu adorando o dinheiro em vez de adorar a mim. Você viveu adorando o dinheiro. Mas eu entendo, sabe? Aquele mundo era um mundo muito materialista, muito consumista, muito competitivo. E você tinha que viver mesmo adorando. Era difícil não viver no domínio do Deus Mamon. Por isso eu te perdoo. Eu vou fazer que eu não vi. Deus não pode dizer para a prostituta, ou para o marido infiel, ou para a esposa infiel: olha, você sabia que o meu mandamento era não adulterarás? Mas eu sei que essa era a sua grande fraqueza, esse era o seu ponto fraco. Nas outras coisas até que você foi bem, então eu vou ignorar a sua imundícia, o seu adultério. Deus não inocenta o culpado. Deus não pode dizer para aquele jovem que vive no sexo ilícito, na impureza sexual, o jovem que vive no sexo fora do casamento, Deus não pode dizer: eu vou fingir que eu não vi. Sabe, eu vou fingir que eu não vi porque lá tinha as novelas da Globo.
Tinha pornografia para todo lado, todo mundo incentivando o sexo fora do casamento, todo mundo incentivando a promiscuidade sexual. Então eu vou fazer que eu não importo, que não aconteceu nada. Está perdoado, pode entrar no céu. Deus não inocenta o culpado. E além disso, se ele inocentasse, ele seria injusto com quem foi justo. Com quem pelo menos procurou ser justo. Então lembre disso. Outra ideia. Primeiro, você tem que lembrar que Deus é absolutamente justo. Segundo, você tem que lembrar que Deus não inocenta o culpado. Por isso que você precisa da cruz. Outra razão que você precisa da cruz, visto que com o nosso pecado, juntos, visto que com o nosso pecado a justiça de Deus foi quebrada, ela tem de ser perfeitamente reparada e satisfeita. Mateus 5,18. Leia lá. Podem ler, por favor, o que Jesus falou? Bem forte. Mas o 17 também. Podem ler o 17. Vamos ler de novo? Não penseis que vim. Qual foi a razão da vinda de Jesus, irmão? O propósito, a finalidade da vinda de Jesus a esse mundo. Não vim para revogar a lei e os profetas. Vim para cumprir. Por quê? Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Irmãos, escutem, esse foi o sentido da história de Jesus neste mundo. Ele veio porque a lei de Deus estava quebrada. A santidade de Deus tinha sido corrompida. A justiça de Deus tinha sido ferida. A santidade de Deus tinha sido ultrajada. Então, por isso que Jesus veio. Aonde que a santidade de Deus é refletida? Na sua lei escrita. Aí, na lei de Deus está refletida a justiça e a santidade de Deus. Tinha que haver pelo menos uma pessoa nesse mundo, nessa história, que cumprisse a lei de Deus perfeitamente. Para que eu e você pudéssemos ter perdão, justiça de Deus, justificação de Deus, paz e vida eterna com Ele. Alguém tinha que existir nesse mundo que cumprisse a lei de Deus perfeitamente. Alguém tinha que existir que pelo seu sacrifício reparasse, consertasse, satisfizesse plenamente a lei de Deus. E Jesus diz, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Por quê? Porque a lei de Deus é a expressão da justiça de Deus, da santidade de Deus. E a santidade e a justiça de Deus nunca poderão ser revogadas, desprezadas. Elas têm que ser reparadas e satisfeitas. Jesus veio a este mundo para providenciar uma reparação, uma satisfação da justiça e da santidade de Deus. Jesus veio a esse mundo para pagar uma dívida que eu e você tínhamos com Deus e não podíamos pagar. Nós quebramos a lei, nós ferimos a santidade de Deus, nós ultrajamos a justiça de Deus, assumimos uma dívida com Deus e não podíamos pagar essa dívida. Então alguém veio para fazer essa reparação, para fazer esse conserto. Alguém veio para que pelo seu sacrifício fizesse uma satisfação da justiça de Deus e da lei de Deus.
Esse foi o sentido da vinda de Jesus. Para que ele pudesse perdoar o seu pecado. Para que você pudesse receber a graça de Deus. A justiça dele tinha que ser reparada e plenamente satisfeita. Quem é que fez isso? Jesus Cristo. E ele fez isso na sua vida perfeita, na sua morte perfeita e na sua ressurreição. Em toda a sua história, em toda a sua missão, Jesus satisfez a justiça e a santidade de Deus. Alguém tinha que pagar a minha dívida e a sua dívida com Deus. E só Jesus fez isso. As pessoas não entendem, é por isso que elas não abraçam Jesus e o Evangelho, porque elas não entendem que fora da cruz de Cristo, elas estão em desespero eterno, elas não têm nenhuma esperança, nenhuma saída, nenhum socorro, nenhum livramento. Fora da cruz não há nenhum livramento para você, nenhum perdão, nenhuma misericórdia, nenhuma graça, nenhuma salvação para você fora da cruz de Cristo. Não existe. Quarto lugar. Vamos ler juntos? Só há 2 lugares onde a justiça divina pode ser perfeitamente reparada: na cruz de Cristo ou no inferno. Você pode ler de novo, bem forte? Irmãos, a verdadeira tragédia do ser humano é não entender quão grave, sério e horrível é o pecado. Eu quero que você entenda, eu quero te perguntar, você entende quão grave e horrível é o pecado? Você entende que o pecado é a pior realidade, a pior coisa que existe, o pior monstro que existe é o pecado? Irmãos, sabe por que hoje os crentes não odeiam o pecado? Não odeiam o pecado, sabe por quê? Porque eles não passaram pela cruz, ou então eles estão tão envolvidos com o pecado que estão anestesiados por ele. Tão anestesiados pelo pecado que não entendem a gravidade, a horribilidade do pecado. Então eu quero que você entenda isso. A gente às vezes não se preocupa com o pecado. Você não se preocupa com o pecado porque ou você ainda não foi salvo pela cruz de Cristo, ou você está tão cegado, tão escravizado por alguns tipos de pecados, que você não percebe o quanto é mal o seu pecado. Você não percebe em que situação tão horrível que você se encontra, quão baixo você está espiritualmente. Irmãos, eu não estou falando como é que nós podemos viver em algum tipo de pecado, se esse pecado levou o Filho de Deus à cruz. O pecado é tão horrível que ele provocou as 2 piores situações que poderiam haver nesse universo. O pecado provocou as 2 piores situações que poderiam acontecer nessa história da humanidade. Primeira situação, o infinito tormento de Deus na cruz para salvar aqueles que se arrependem do pecado e creem em Jesus. E a segunda situação, o pecado provocou o inferno eterno, o inferno de fogo eterno para aqueles que se recusam a se converterem a Cristo. São essas 2 piores situações que poderiam acontecer neste mundo.
o infinito tormento de Deus na cruz, e assim salvando os que se arrependem do pecado e se convertem a Ele. E o inferno eterno, de fogo eterno e inapagável para aqueles que se recusam a se converterem a Cristo. São as duas piores situações que podem existir. E sabe quem provocou isso? O pecado. O próprio Deus, numa cruz, em infinito sacrifício durante 6 horas, ou o inferno eterno, para aqueles que não passarem pela cruz. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 26 a 31, todos juntos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O que esse texto está falando? Está falando isso aí. Só isso que esse texto está falando. Isso aí. Vamos ler juntos? Só há 2 lugares onde a justiça divina pode ser perfeitamente reparada: na cruz de Cristo ou no inferno. O autor aqui está dizendo: ou você recebe pelo sacrifício de Cristo a purificação dos seus pecados, a justificação e a vida eterna, ou então, o que resta para você? O que resta? Não resta sacrifício pelos pecados. Se nós escolhemos o pecado, diz o verso 26, se nós escolhemos o pecado, não resta sacrifício mais pelo pecado. Se você ama o pecado, escolhe viver nele, não tem sacrifício mais para você, para te salvar do pecado. E por isso ele diz no verso 29, olha bem, vamos lá. De quanto mais severo castigo. Está falando de castigo de Deus, irmão. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno. Se você rejeita a cruz, você será considerado digno de um maior severo castigo do que aquele que rejeitava a lei de Moisés. Será considerado digno aquele que calcou aos pés o que? O Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Se você escolhe o pecado, viver nele, você está pisando ou cuspindo no Filho de Deus e profanando o sangue de Jesus, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você já ouviu alguém pregando que Deus é Deus de juízo, que Deus é Deus de castigo, que Deus é Deus de vingança? E é por isso que as pessoas não temem o pecado. Porque elas acham que está tudo bem, porque Deus é um Deus de graça e um Deus de misericórdia.
Mas está dizendo aqui que se você escolhe o pecado, você tem a cruz para te salvar do pecado, você tem o sacrifício de Jesus, você tem o sangue que ele derramou para te purificar e libertar do pecado. Agora, se você escolhe o pecado, não resta sacrifício para você. Apenas uma horrível expectativa do juízo de Deus. Porque se você desprezou a cruz por causa do pecado, você é considerado digno de um severíssimo castigo de Deus. Ou você passa pela cruz, ou você satisfaz a justiça de Deus, sabe aonde? No inferno. Jesus satisfez a justiça de Deus, reparou a justiça de Deus no seu lugar, porque você não podia fazer isso. E fazendo isso, ser salvo. Não podia fazer. Aí Jesus fez. Agora, se você rejeita esse sacrifício e não recebe essa justiça dele, você vai ter que satisfazer a justiça dele no inferno. É simplesmente assim. Por último, vamos lá? Na cruz você recebe a justiça de Deus na forma de justificação. Mas se recusar isso, terá que sofrer o inferno, que é a justiça divina, na forma de condenação. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 19. Vamos terminar lendo esse texto aqui. Romanos 3, 19. Se essa pregação de hoje, apesar de não ser talvez o que você, muito longe do que você esperava ou gostaria, se essa pregação de hoje fizer alguém aqui começar a ter uma repulsa profunda ao pecado, e se entregar a Cristo, se entregar mais a Cristo, e buscar uma vida de santificação em Cristo, eu já estarei satisfeito. Porque eu não estou aqui para pregar para você ficar, oh, que maravilha. Eu estou aqui para pregar para que você entenda que sem a cruz você não tem qualquer esperança. Eu estou aqui para tentar te ver se você pega, se você lança mão, se você se apossa da única esperança que você tem, do único amor que você tem, da única chance de perdão que você tem, que é a cruz de Cristo. Estou aqui para tentar te mostrar e ver se você toma posse pela fé, pelo arrependimento dos pecados. Você toma posse do Deus eterno, de amor. Você toma posse desse amor passando pela cruz. E se você recebe a vida que Ele tem para você passando pela cruz, porque senão você vai ter que satisfazer a justiça dele no inferno, porque rejeitou a satisfação dessa justiça que foi feita na cruz. Eu estou aqui para ver se você sente um pouco mais de ódio, de nojo do pecado. Porque, irmãos, se nós não odiarmos o pecado, nós não podemos dizer que somos crentes. Amém? A tragédia do ser humano é o pecado. Eu vou falar de novo. O pecado provocou as duas piores situações que poderiam existir nesse universo: o infinito tormento e agonia de Deus na cruz do Calvário, ou o inferno eterno para quem recusa se arrepender e receber a salvação da cruz. O pecado que provocou isso. E olha que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Romanos 3,19. 3,19. Vamos juntos? Até o 31.
Lê com atenção. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ao que vive na lei o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A cruz existe, irmão, porque toda a humanidade está debaixo, tem uma culpa que nada pode tirar. Você entendeu? Hoje a gente, se falar de culpa, ninguém gosta, né? Falar de culpa ninguém gosta, mas o problema nosso é a culpa. Diante de um Deus santo, nós somos culpados. Toda a humanidade. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. Continuando, 21. Mas agora, sem lei, ou seja, sem a lei como possibilidade de salvação, porque não podia salvar, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Quando Jesus foi à cruz, Deus estava manifestando a justiça dele, dizendo: olha, eu manifestei minha justiça na lei. Agora em Cristo eu estou oferecendo a minha justiça ao pecador. Quando ele manda Jesus e faz Jesus morrer, ele está manifestando a sua justiça, dizendo para mim e para você: agora você pode ser justo. Pela lei você não podia, mas por meu filho Jesus, pelo sacrifício dele, você pode se tornar justo. Vamos lá? A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ela foi anunciada, que Jesus viria para nos dar essa justiça. 22. Juntos, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, como? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se Deus salvasse alguém, sem esse alguém, sem os pecados desse alguém serem devidamente punidos em Cristo, ele não seria justo. Mas quando Deus salva você pelos pecados, Jesus recebendo a sua punição e o seu castigo, então ele permanece justo e justifica o pecador. Ele não podia justificar sem um sacrifício pelos seus e os meus pecados. Agora, justificando por Cristo, ele permanece justo e ainda justifica o pecador. Vamos lá, 26, juntos. 27. Onde, pois, o orgulho nosso, a jactância, foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé, o incircunciso, o gentio. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, porque o sacrifício de Cristo satisfaz a lei. O sacrifício de Cristo justifica o pecador e, ao mesmo tempo, repara a lei de Deus. Por isso, só na cruz você tem justiça, paz, amor de Deus, vida eterna e esperança. Agora, irmãos, isso só vai acontecer para aqueles que se arrependem e creem. Atos 17:30. O apóstolo Paulo diz, escute bem, o apóstolo Paulo diz em Atos 17:30. Deus notifica agora a todos os homens que em toda parte se arrependam, porquanto vai chegar o dia que ele vai julgar o mundo com justiça, por meio do seu Filho Jesus Cristo.
todos se arrependam. Deus notifica isso, Deus anuncia isso. Todos se arrependam, porque um dia Ele vai julgar o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Todos se arrependam. Por isso eu quero perguntar para você: você já se arrependeu e creu de verdade no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se você já fez isso, a sua vida já mudou e vai continuar mudando. Em obediência, santificação e consagração a Deus. Se você já creu e se arrependeu, sua vida já mudou e vai continuar mudando. Mas se você não fez isso, você pode fazer isso hoje a primeira vez, se arrepender de coração e crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você pode se arrepender e crer. E se você fizer isso, de verdade, a sua vida vai mudar. Vai começar a mudar. Porque a Bíblia diz aqui que quem se gloria na cruz de Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura. Tem uma nova vida. Quem se gloria na cruz é crucificado para o mundo e é uma nova criatura. Então a sua vida vai mudar em santificação e verdadeira consagração a Deus. Feche os seus olhos. Quero orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço porque pelas tuas misericórdias, Pai, eternas, o Senhor fez que a cruz de Jesus Cristo, o sacrifício dele acontecesse na história. E agora, Deus, nós que só tínhamos um destino que é satisfazer, reparar a tua justiça eternamente no inferno. Pai, agora por Cristo Jesus, nós podemos ser justificados, recebendo a justiça de Cristo, e assim experimentarmos eternamente, desfrutarmos a tua graça, o teu perdão e o teu amor. Eu te louvo por isso, ó Deus, por esse sacrifício que o Senhor providenciou, que nos dá a verdadeira vida, que não está aqui, mas está na eternidade com o Senhor. Obrigado a Deus, porque agora nossos pecados podem ser tirados e apagados. Nós podemos ser filhos de Deus. Agora nós podemos ser aqueles únicos que podem se alegrar e se regozijar em Deus. Porque em Cristo somos justos, somos retos, somos teus santos. Por causa de Cristo e da cruz dele aplicada em nossas vidas, Pai, nós detestamos o mal, nós detestamos o pecado. Eu te agradeço por isso, ó Deus. E eu quero pedir, Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, Pai. Aplica essa palavra no coração de cada pessoa aqui. E faz que cada um, Senhor, mostre que já recebeu, já passou pela cruz, já recebeu o perdão, a justificação, a salvação da cruz. Faz que cada um mostre isso, Pai, vivendo como santos do Senhor, como retos e justos pela palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. Faz que cada um mostre, Senhor, que já passou pela cruz, por uma vida que detesta o mal e que cada vez mais te agrada e te glorifica. Deus, aplica a tua palavra em nossas vidas. Aplica a tua palavra e faz-nos viver como nós ouvimos e aprendemos do Senhor. Ó Espírito Santo, faz a obra de regeneração aqui, de salvação em quem precisa dessa regeneração. Opera a salvação em quem precisa de salvação nessa noite, Pai. E Deus, santifica o teu povo na verdade. Tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, queridos, que a graça eterna do Pai, graça infinita do Pai Celeste,
a comunhão, o amor de Jesus, aquele amor que Ele mostrou por nós naquela cruz, e aquela graça que foi manifestada em Cristo para nós também na cruz do Senhor. E a comunhão, a consolação, a esperança e paz do Espírito de Deus seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti esconderei, crucificado contigo estou. Ajuda-me
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. A comunidade reformada existe para possibilitar o seu encontro com a graça e a verdade do Deus vivo. Venha com a sua família e sejam abençoados em nossas reuniões. Todo domingo, às 10 e às 19h30 e também quinta-feira, às 19h30, na Rua Bolívia 107, bairro Independência. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. No coração de todo ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Comunidade reformada, uma igreja para quem busca satisfação espiritual. Esteja conosco aos domingos, às 10 e às 19h30, na Rua Bolívia 107, bairro Independência. Um lugar para você conhecer os segredos de uma vida realmente vitoriosa e feliz. Isso é a Comunidade Reformada. Esperamos sua visita na Rua Bolívia 107, todo domingo às 10 e às 19h30. O coração humano não terá descanso enquanto não descansar em Deus. Na Comunidade Reformada, você saberá o caminho. Venha estar conosco na Rua Bolívia 107, todos os domingos, às 10 e às 19h30. Sou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor, tu és incomparável. O conhecimento de Deus é a verdadeira sabedoria. Uma igreja para você conhecer o Deus verdadeiro é a Comunidade Reformada. Visite-nos domingo às 10 e às 19h30, na Rua Bolívia 107, Independência.